Bom, pessoal, boa noite. Obrigada pela presença de vocês e pelo interesse no tema. Eu estou aqui hoje para falar sobre esse trabalho, esse estudo em relação à Varig, que foi a maior companhia aérea brasileira de todos os tempos. Como vocês vão ver, em determinado momento da história, a Varig tinha 100% do mercado internacional, só ela voava para o exterior, e 70% do mercado nacional. Ela voava, naquela época, para mais cidades do que todas as companhias aéreas que a gente tem hoje. Essas companhias aéreas voam hoje, na atualidade, para cerca de 100 destinos, um pouco mais. A Varig já chegou a atender 300 destinos no Brasil. Então ela, mesmo não existindo mais, embora exista uma marca lá na Gol, mas a Varig mesmo deixou de existir em 2006, ela foi sem dúvida uma grande companhia aérea brasileira, e o objetivo desse trabalho é mostrar para vocês, profissionais de administração, um pouco dessa história, porque essa história é muito rica para pessoas que estão aprendendo administração de empresas, né? Vocês vão ver que em muitos momentos, por melhor que você faça as coisas, você vai encontrar uma pedra no caminho que independe de você, da sua vontade, do seu desejo, e essa pedra no caminho pode simplesmente inviabilizar a sua empresa, né? Vamos começar falando um pouquinho e rápido da origem da Varig, né? Vocês vão ver, essa empresa ela foi fundada em 1927 por um alemão, o Otto Meyer, que veio ao Brasil da Alemanha, de Hannover, fugindo dos rescaldos lá da Primeira Guerra Mundial, né? Ele deixou a Alemanha, veio para o Brasil, achou que era um país interessante e resolveu criar aqui uma companhia aérea. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ele reuniu 550 investidores, pediu dinheiro a esses investidores para criar uma companhia aérea. Olha que coisa maravilhosa, né? Um estrangeiro chega aqui e diz: nossa, não tem companhia aérea. Ele reúne 550 investidores e cria essa companhia. Era um cara visionário, né? Ele tinha uma visão de mercado e de potencial, e ele só criou a maior companhia aérea do Brasil, né? Bom, esse foi o primeiro avião da Varig. Como vocês veem, ele era um hidroavião. Para você entrar nele, ou você enfiava o pé na água, ou você pegava um barquinho e ia até o avião. E esse avião fazia as conexões aí com os destinos, e vocês vão ver, ele ia até para lugares bem longe, como de Porto Alegre, Rio de Janeiro, Natal, enfim, tinha... Eu fico imaginando as pessoas entrando numa coisa dessas, né? Eu tenho certeza que teria muita gente hoje que não correria o risco. Esse avião pertencia a uma fabricante de aviões chamada Condor Syndicate, alemã. Ele arrendou esse avião da empresa e era o único avião da Varig em operação quando ela foi fundada. A Varig, ela sempre enfrentou crises, sempre. A crise faz parte da história dela, então as crises faziam parte do DNA da companhia, né? 6 meses depois que ela foi criada, ela faliu, né? Não tinha como pagar o custo do avião, não tinha passageiros suficientes, ela foi à falência. Mas o Otto Meyer não desistiu. Ele conversou com a fabricante de aviões e disse para eles: olha, que tal vocês serem sócios da Varig? Aí a Condor Syndicate passou a ter 21% da Varig em troca de manter o avião funcionando, né?
Além disso, o Otto Maier foi ao governo do Rio Grande do Sul e disse: olha, vocês não querem uma empresa de aviação gaúcha? Se vocês querem, vocês precisam me isentar de impostos. E ele conseguiu 15 anos de isenção de impostos para tocar a empresa. Isso literalmente salvou a Varig no início. Se ele não tivesse conseguido isso, a empresa teria fechado. Esse é um folder da época do Serviço Aéreo Condor. Eu não sei se dá para vocês verem, mas ali em cima mostra voos de Natal a Santiago do Chile, passando pela Bahia, Porto Alegre, Montevidéu, enfim, eles tinham linhas, já naquela época, consideráveis. É claro que quando você olha o aviãozinho, não cabia mais do que 5 ou 10 passageiros ali, né? A empresa não tinha lá muita escala, né? Mas ela começou dessa forma e foi se consolidando. Então, até 1941, ela foi superando essas crises, agregando aviões, agregando destinos, e ela foi vencendo os obstáculos. Só que em 1941 apareceu um grande obstáculo pela frente. Vocês devem lembrar, nessa época o mundo estava no meio da Segunda Grande Guerra Mundial. Até 1941, o Brasil não tinha tomado partido. O Getúlio Vargas não tinha decidido se ele ficava neutro, apoiava os aliados ou apoiava os alemães, italianos e japoneses, né? Ele estava lá buscando manter uma certa neutralidade. E os americanos, através de oferta de alguns benefícios, convenceram o Getúlio Vargas de que ele devia tomar o lado dos aliados. Então, em 1942, o Brasil declara guerra aos alemães, aos italianos e aos japoneses, que eram chamados do eixo, né? E quando Getúlio Vargas declara guerra aos alemães, o governo brasileiro começa a encampar, a desapropriar empresas alemãs, italianas e japonesas do Brasil. Qualquer empresa alemã foi tomada dos seus donos pelo governo brasileiro. Então existia contra a Varig uma ameaça de encampação, porque ela tinha sido fundada por um alemão, o Otto Maier. Embora tivesse lá 550 sócios gaúchos, havia um risco enorme dessa empresa ser considerada alemã e, portanto, ela seria tomada dos donos, né? Esse era um grande obstáculo, né? E o Otto Maier, que era um cara valente e determinado, ele estava disposto a não permitir que isso acontecesse. Então ele toma uma decisão raríssima, que a gente raramente vai ver em administração no Brasil, né? Que decisão que ele tomou? Ele chamou um sujeito que tinha entrado na Varig como office boy e que tinha feito uma carreira ali, chamado Rubem Berta. Ele chamou o Rubem Berta e disse: eu vou transferir o comando da Varig para você. O Rubem Berta era brasileiro. Eu vou transferir para você e você vai se encarregar de criar uma fundação que vai passar a ser dona da Varig, né? Essa fundação se chamou Fundação dos Funcionários da Varig, e na época a Varig já tinha mais de 2.000 empregados, né? E essa fundação vai ser a dona da Varig. O Otto Maier renunciou à presidência da Varig, transferiu o comando para o Rubem Berta, e o Rubem Berta criou em 1942 a Fundação dos Funcionários da Varig, permitindo assim que a Varig escapasse da encampação do governo federal. Detalhe interessante, o Otto Maier, ele foi se abrigar no Conselho Fiscal da Varig, ele passou a ser do Conselho Fiscal. Nessa posição ele conseguia saber tudo o que estava acontecendo na empresa, administrar as contas, pagamentos, recebimentos. Então ele estava lá, ele estava presente, mas ele estava quase invisível. Por ser alemão, se ele estivesse muito presente, havia o risco de encampação da empresa. O Otto Maier, ele consegue uma transição
impecável, né? Uma coisa de administração genial, porque tudo que ele pensou se concretizou, né? Nasceu a fundação dos funcionários da Varig e a empresa avançou para o futuro sem grandes problemas, né? Como eu falei, o Otto Maier passa a integrar o Conselho Fiscal e ele está lá presente, né? A empresa, ela começa a fazer alianças bem poderosas e vocês vão ver que são essas alianças que alavancam a empresa para o futuro, né? O Rubem Berta chegou a ser tão importante, mas tão importante, que ele virou capa da revista do Globo em 1961. Rubem Berta na cabeceira da pista, a revista relatou, né? Olha que interessante, uma pequena empresa que quase faliu, como alguns anos depois ela já está estruturada e consolidada e vencendo os principais obstáculos que ela tinha, né? Nesse momento, em 1961, anos 60, a Varig tinha uma grande concorrente. Essa concorrente se chamava Panair. A Panair era a grande companhia aérea brasileira da época. Tinha voos nacionais, internacionais e um padrão de qualidade exemplar, né? A origem da Panair é a Pan American, uma empresa que faliu nos anos 80. Mas, pouco depois do início, os sócios brasileiros já tomavam conta, já tinham assumido a empresa no Brasil. Então, ao contrário do que se imagina, a Panair não era norte-americana, era brasileira. Um dos sócios da Panair, o Mário Wallace Simonsen, era dono também da TV Excelsior, que era a maior rede de televisão que existia no Brasil na época. Em 1960, 61, 62, a Rede Globo era nada, era muito pequena, ela existia, mas era incipiente, né? Então essa era a grande concorrente da Varig, sendo que a Varig era ainda uma empresa regional, muito pequena, mais localizada no sul do Brasil, né? Mas havia aí sim uma disputa de mercado, né? Entre a Varig, uma empresa de voos regionais. Imaginem hoje assim uma Azul, né? Uma empresa ainda pequena, crescendo, né? E a Panair, né? A grande empresa aérea do Brasil, que voava para o exterior, Frankfurt, Lisboa, enfim, vários destinos internacionais, né? Aí vocês vão começar a ver algumas características do mercado brasileiro, né? Nos Estados Unidos, se você é competente, tem bons investidores, a empresa ela se consolida, tem qualidade e tal, ela se consolida, ganha mercado. No Brasil, às vezes, você precisa fazer algumas alianças para te alavancar para o futuro, né? Vamos ver o que aconteceu com a Varig, né? Em 1964 aconteceu o golpe militar. Vocês lembram que eu falei para vocês que um dos sócios da Panair era dono da TV Excelsior, né? A gente vai ver o que isso significa. Esse sujeito aí, o Mário Wallace Simonsen, ele era sócio acionista da Panair, mas ele era dono da TV Excelsior. E a TV Excelsior, no golpe militar, ela se posicionou contra os militares. Várias programações que a TV Excelsior fez, ela criticou o golpe, disse que era uma coisa contra a democracia, que os militares tinham que devolver o poder aos civis, enfim, a TV Excelsior peitou os militares, né? E isso custou muito caro para a TV Excelsior e para a Panair. Nessa época, a Panair é destruída e a TV Excelsior também. A TV Globo ela surge no rastro da Revolução Militar, apoiando o golpe militar e conquistando o mercado que a Excelsior deixou para trás. Com a Varig e a Panair aconteceu exatamente a mesma coisa, né? Por ter esse sócio, né? A Panair pagou um preço muito caro, né? Os militares, em 1965, eles fecham a Panair. Eles pegam tudo que era da Panair e entregam para a Varig, né? Lembra que eu falei que a empresa fazia alianças poderosas? O Rubem Berta era um sujeito muito esperto.
Como gaúcho, ele tinha muitos amigos generais, né? E ele conseguiu qualificar a Varig e ocupar esse espaço, né? Vocês vão dizer, nossa, isso não é ético, realmente não é. Mas ele articulou essa transição para, na hora H, estar numa posição que pudesse catapultar a empresa para o futuro, né? Então, os militares entregam a Panair para a Varig, eles fecham a Panair, eles entregam as linhas. Para vocês terem ideia, no dia em que isso aconteceu, um voo da Panair estava saindo do Rio de Janeiro para Lisboa. O Rubem Berta, em pessoa, com um brigadeiro, foi no aeroporto, impediu o avião da Panair de decolar, tirou os passageiros, botou dentro de um avião da Varig e fez o avião da Varig decolar na linha que era da Panair. Quando esse avião chegou em Lisboa, o radar de Lisboa não reconheceu o avião e não permitiu o pouso. Só quando o piloto disse, este voo é da Panair, operado pela Varig, é que o aeroporto de Lisboa permitiu o pouso. Ou seja, os passageiros correram risco por causa daquela decisão do Rubem Berta de trocar os aviões, né? Essa assembleia que está aí, que foi registrada, os funcionários da Panair foram convidados a irem para a Varig. A maioria se recusou, porque eles odiavam a Varig, eles amavam a Panair, né? Então, eles se recusam a se transferir para a Varig ou para Cruzeiro, e a Panair é fechada. Muitos pilotos da Panair deixaram o Brasil, foram voar no exterior, mas não aceitaram trabalhar para o Rubem Berta na Varig, né? Nesse momento, acontece uma coisa interessante que vai marcar o destino dessa empresa, né? É por isso que, como administradores, é importante que vocês percebam que, às vezes, pequenas coisas podem se tornar grandes, né? E é legal, às vezes, a gente refletir sobre isso, né? Quando a Panair foi fechada, o Rubem Berta foi buscar um executivo dentro da Panair que ele achava que era muito bom. E por que ele achava que era muito bom? Porque o Éric de Carvalho tinha uma ótima relação com os militares, né? Então o Rubem Berta fez questão de ter esse profissional com ele, porque ele já tinha uma aliança com os militares, né? Então o Rubem Berta traz o Éric de Carvalho da Panair, e o Éric de Carvalho se torna o vice-presidente da Varig. Bom, percebam, uma empresa que nasceu no Sul, que era comandada por muitos gaúchos, de repente chega lá um cara do Rio de Janeiro, o Éric de Carvalho, carioca, que não tinha nada a ver com a cultura da empresa, e se torna vice-presidente da Varig. É óbvio que o Rubem Berta não pensava que esse Éric de Carvalho ia ter um grande papel no futuro, só que ele se enganou, porque o destino prega peças na gente, né? Então, ele chegou e o Rubem Berta disse, eu vou prepará-lo para ser meu sucessor, no futuro, não sei quando, né? Para muitos na Panair, o Éric de Carvalho era um traidor, né? Ele foi visto como tendo ajudado os militares a fechar a Panair. Ele era muito mal visto na própria empresa, mas ele tinha ótimas relações com os militares. Essa foto é muito emblemática. Esse cara de camisa branca e gravata altão é o Éric de Carvalho. Ele está do lado de um brigadeiro. Atrás dele, lá no círculo azul, está um cara chamado Comandante Bordini. O Bordini representava os puros de origem, os gaúchos, né? E o Bordini odiava o Éric de Carvalho. Ele lutou muito contra o Éric de Carvalho durante todo o tempo que o Éric de Carvalho esteve na empresa, né? Bom, é aqui que eu digo para vocês que o imponderável às vezes acontece, e acontece da pior forma possível. Um ano depois da encampação da Panair, morrem os dois líderes da Varig, com uma diferença de 6 meses de um para o outro. O Rubem Berta, 6 meses depois, o Otto Maier. O Rubem Berta, ele começou a passar mal na mesa de trabalho. Estava indisposto, estava sentindo uma dor no peito. Alguns colegas disseram para ele,
por que você não vai ao médico? Ele falou, não é nada, né? Era um ataque cardíaco fulminante que ele teve na mesa de trabalho e quando foi socorrido já era tarde demais. Isso foi uma comoção na Varig, né? Porque o grande líder da empresa tinha ido embora. Mas piorou, 6 meses depois, foi o Otto Maier, que não era velho, que estava lá no Conselho Fiscal, que era uma pessoa importante para a empresa. Os dois desapareceram em 6 meses. E é isso que eu digo para vocês, às vezes a gente planeja o futuro e acha que a gente vai estar presente nesse plano, mas é possível que a gente não esteja. E o Rubem Berta não pensou nessa possibilidade, né? Bom, só para mostrar para vocês como esse cidadão era importante, a morte dele foi divulgada no Jornal do Brasil, que era o maior jornal do Brasil na época, em manchete de página e de primeira página. Rubem Berta morreu trabalhando em seu gabinete na Varig. Um detalhe, a Varig tinha um faturamento que era maior do que muitos estados do Brasil. Um cargo na Varig era quase que como se fosse um governador, em termos de poderio econômico, né? Então, o jornal dá essa manchete e ele realmente morreu na mesa de trabalho. Bom, o que aconteceu? Assumiu o Eric de Carvalho. O Eric de Carvalho era um estrangeiro, era um alienígena na cultura da Varig. Ele tinha vindo da Paner, que era uma empresa concorrente. Era mal visto pelos gaúchos que compunham a diretoria da empresa e que começaram a trabalhar contra ele desesperadamente, né? Mas o Eric de Carvalho era um sujeito muito bem relacionado, né? Se você pega os jornaizinhos internos da Varig da época, você vai ver que ele elogiava os generais, fazia matérias elogiando, falava da revolução que tinha libertado o Brasil, enfim. Ele apoiou o golpe militar e ele falava isso claramente, né? Embora ele fosse uma pessoa muito combatida na empresa, ele levou a empresa ao auge dela, né? É no regime militar que a Varig mais cresce, né? Ele comandou a empresa entre 1966 e 1979. Pela pressão dos gaúchos, o comandante Bordini, ele teve que dividir as operações nacional e internacional. Se dependesse dele, ele manteria tudo isso uma coisa só. Mas ele foi pressionado a dividir para dar poderes para pessoas que tramavam contra ele dentro da empresa, né? E ele começou a adquirir aviões e outras companhias aéreas. O próprio Rubem Berta já tinha comprado pelo menos 2 companhias aéreas maiores que a Varig antes, né? Ele continuou nessa mesma linha. Se vocês olharem os voos da Varig na época, ela era praticamente a dona do mundo, viajava para tudo quanto é lado, voos nacionais e internacionais, né? Naquela época ela se tornou dona de 100% do mercado internacional, ou seja, nenhum brasileiro viajava para o exterior se não fosse pela Varig, e dona de 70% do mercado local nacional. Não tem hoje, na história do Brasil, outra companhia que tenha conseguido o que eles conseguiram. Bom, e a luta pelo poder, né? A empresa estava indo muito bem, obrigada. A luta pelo poder tinha diminuído. Só para vocês terem uma ideia, eram 2 exércitos lutando dentro da Varig, a turma do Eric de Carvalho contra a turma dos herdeiros do Rubem Berta, né? Eram batalhas assim de tirar o fôlego, né? Porque esse pessoal não dava trégua a ninguém, né? E aí o imponderável volta a acontecer novamente. Em 1979, o Eric de Carvalho sofre um derrame. E ele não morre, mas ele perde a condição de falar e de se mover. Ele passou a andar numa cadeira de rodas, né? Tem alguns episódios da doença do Eric de Carvalho que são assim inimagináveis, né? Vocês conseguem imaginar um presidente entrevado, ele não conseguia falar, ninguém sabia se ele entendia o que era dito a ele, ninguém sabia. Os diretores que apoiavam ele iam buscar ele em casa pela manhã,
arrumavam ele, botavam na cadeira de rodas, levavam para Varig e levavam ele para tudo quanto é lado, porque ele era o símbolo do poder, né? Então ele participava de reuniões, etc., mas ele não falava. As pessoas perguntavam as coisas para ele, ele não respondia. Ninguém sabia se ele estava entendendo ou não o que estava se passando, né? Dizem que em determinado momento perguntaram para ele se ele queria ser sucedido pelo sobrinho do Rubem Berta, o Hélio Schmidt. E dizem que ele batia a bengala como se ele discordasse daquilo, né? Mas enfim, era uma pessoa que já não tinha mais condições de exercer o poder e, no entanto, era carregado de cima para baixo numa cadeira de rodas, porque a diretoria queria mantê-lo como símbolo do poder. Mas ele acaba falecendo, deixando o poder na Varig, e o grupo de oposição a ele, que era liderado pelo sobrinho do Rubem Berta, consegue chegar ao poder, né? Então assume, em 1979 para 80, assume o sobrinho do Rubem Berta, o Hélio Schmidt. O Hélio Schmidt, ele estava numa empresa vigorosíssima, com faturamento bilionário, mas ele começou a combater problemas de corrupção que ele vinha percebendo na empresa, como negociatas com propinas, essas que a gente vê hoje aí na Petrobras, a Varig tinha também. Executivos da empresa ganhando dinheiro às custas da Varig, sem que a Varig soubesse o que estava acontecendo, né? Só que em 1986 aparece uma outra pedra gigantesca no caminho da empresa, que se chama Plano Cruzado. O plano, vocês são muito novos, talvez nem lembrem disso, mas foi um plano criado pelo governo Sarney para tentar combater a inflação, né? Na época que o Hélio Schmidt assumiu a empresa, só para vocês terem uma ideia, uma passagem para Miami custava $5.000, né? Não era qualquer um que podia viajar, e $5.000 naquela época era muito mais do que hoje, né? Então vocês imaginam a quantidade de dinheiro que girava dentro dessa empresa. Bom, vou falar um pouquinho desse plano cruzado, né? Não sei se vocês leram ou se informaram sobre ele, mas foi uma tentativa de congelamento de preço. O governo disse, olha, os preços praticados no dia 27 de fevereiro de 86 estão congelados, não podem mais ser aumentados, né? Com isso, o Sarney achava que ele ia controlar a inflação. Como eu falo, tem muita coisa no Brasil que quanto mais imbecil for, mais popular é. O Plano Cruzado teve muito apoio popular, mas era uma coisa muito burra. Por quê? Quando você congela o preço, você mantém aquele preço artificialmente congelado. Se as empresas tiverem problemas para chegar naquele preço, o que vai acontecer com o produto? Vai desaparecer. A empresa vai deixar de produzir. E isso aconteceu muito. Mas a Varig tinha um problema dramático em relação a isso. Ela não tinha um produto, ela tinha um serviço. Então o avião, ela não podia dizer, olha, esse avião tinha 200 lugares, agora só vai ter 50. O avião tinha 200 lugares, né? Ela não tinha como esconder produto, né? Naquela época, até eu mostrei ali, as pessoas usavam bottoms. Eu sou fiscal do Sarney. Os jornais publicavam tabelas de preço, e se o supermercado tivesse um preço fora daquilo, o tal do fiscal do Sarney chamava a polícia e o supermercado era multado, né? A gente já viveu isso algumas vezes e sempre deu errado. E qualquer país que faça isso vai dar errado sempre, né? Mas era uma coisa popular, né? O Plano Cruzado afetou a Varig drasticamente porque a Varig tinha custos em dólar. Imagine uma empresa que viaja para o exterior, ela abastece aviões fora do Brasil, ela paga esse combustível em quê? Em dólar. Ela hospeda tripulações em hotéis no exterior, ela paga isso em dólar. Ela aluga aviões e paga isso em dólar. Aí os caras congelaram o preço da tarifa dela aqui no Brasil, mas o dólar continuava flutuando livremente, né? Então isso foi levando a empresa a acumular prejuízos, né?
a gente vai ver o tamanho desse prejuízo, né? Aqui um exemplo, aquela prateleira é daquela época mesmo, vazia. As empresas que não conseguiam entregar o produto naquele preço, elas simplesmente paravam de fazer, só que com a Varig, como é serviço, não dava para fazer isso. A Varig perdeu, nesse período, 900 milhões de dólares, porque ela tinha que manter operações que não tinham retorno financeiro para compensar os gastos que ela tinha. Ela perdia dinheiro em toda viagem ao exterior. Qualquer avião que voasse para o exterior, ela perdia dinheiro. A empresa decidiu entrar com um processo contra o governo somente em 1994, né? Embora isso tenha acontecido lá em 1985. Mas olha o tamanho das perdas que ela foi acumulando ao longo desse período, e a gente vai ver como é que essa história termina, né? Bom, não bastasse o plano cruzado, depois o que aconteceu? Né? Vieram o plano Collor, o plano Bresser, plano Verão, etc, etc, etc. Vocês devem ter ouvido falar, o Collor confiscou o que as pessoas tinham no banco, né? Mas ele fez mais que isso, né? Uma coisa que ele fez atingiu a Varig frontalmente, e a gente vai ver o que é. Ele desregulou o mercado aéreo. Naquela época, o mercado era para as empresas aéreas brasileiras. Então, por exemplo, só a Varig voava para o exterior, e qualquer outra que quisesse. Mas na época, ninguém queria bancar os gastos que eram voar para o exterior. O Collor abriu esse mercado e ele permitiu que companhias aéreas estrangeiras operassem aqui. Aí vocês vão dizer, poxa, legal isso, né? Beneficia o consumidor. Eu concordo. O problema é como você faz esse tipo de coisa, né? Que a gente vai ver que não foi muito bem cuidado, né? O Collor fez o confisco também, e depois a gente viu, ele saiu pela porta dos fundos por corrupção, mas ele está aí ainda hoje. Eu queria mostrar para vocês rapidamente um vídeo da ministra da Economia do Collor, na época, explicando como é que funcionava a questão do confisco, porque vocês são novos, vocês não viveram isso, vocês não sabem o que é esse drama, né? Eu vou passar rapidinho. Ela chama Zélia Cardoso de Mello. Eu chamo ela de comediante porque ela casou depois com Chico Anísio e foi morar nos Estados Unidos, né? Mas eu vou passar rapidinho para vocês terem ideia do pesadelo que foi isso. A ministra Zélia Cardoso de Mello explica como as novas medidas econômicas vão mexer com a situação dos comerciantes que receberam cheques encruzados para sacar na segunda-feira. Eles receberam esses depósitos encruzados, esses cheques, eles vão colocar esses cheques na conta, e isso daí vai entrar dentro dos limites, e dentro dos limites eles vão poder, poder fazer suas transações. Agora, a partir da semana que vem, outras pessoas irão aos restaurantes e pagarão em cruzeiros, né? Por exemplo, nós iremos jantar no Se tiver cruzeiro, né, ministra? Hã? Se tiver cruzeiro para jantar fora. Mas haverá cruzeiros, né? Porque, por exemplo, se eu retirar 50 mil cruzeiros da minha conta, eu posso ir no restaurante e pagar 500 cruzeiros ou 1000 cruzeiros, enfim. Percebe? As transações continuam a ocorrer. Isso que é importante, é que, na verdade, precisa ficar claro o seguinte, que nós temos uma moeda, que é uma moeda velha, contaminada, que nós queremos isolar. Essa moeda, esses depósitos vão ficar lá parados no Banco Central, rendendo correção monetária. E temos uma outra moeda que vai começar a circular na economia, que é o cruzeiro, e que vai garantir um certo nível de transações que nós entendemos que é compatível com uma inflação mais baixa. Na verdade, as pessoas estão zerando praticamente a conta de todo mundo, deixando todo mundo com 50 mil cruzados, quer dizer, o salário desse mês, na metade do mês, é 50 mil cruzados, e a pessoa que se vire como puder, não é isso? É isso, quer dizer, ela vai fazer uma prioridade, ela vai fazer uma orçamentação e vai gastar esses 50 mil cruzeiros com aquilo que é mais importante para ela, com seus compromissos mais urgentes, até que receba o salário e possa continuar consumindo, enfim. Agora, o dono do restaurante, aquele que recebeu o cheque, ele só está com o seu patrimônio. Ele tem seu patrimônio, tem um punhado de cheques e mais nada. Vai receber a partir de segunda-feira os cruzeiros que estão chegando, mas ele tem que pagar uma opção de gente. Será que não vai fechar restaurante, não? Por exemplo? Olha, é possível que até feche alguns restaurantes mais
mais caros, é possível que feche. Vocês ouviram o que essa mulher falou? Ela disse: é possível que feche alguns restaurantes. É um pesadelo. O cara faz um plano econômico que destrói a atividade econômica no país. Quando ela estava falando é possível que feche alguns restaurantes, imagina o impacto disso numa empresa como a Varig, né? É quase como se ela dissesse: é possível que a Varig feche, é possível que a VASP feche, é possível que qualquer outra feche, né? É isso que eu falo para vocês, administradores, porque existe um monstro, né, em cada esquina da nossa economia, e esse monstro chama governo federal. Às vezes eles fazem coisas que te colocam diante de uma realidade praticamente insuperável, e tem a desfaçatez, a cara de pau de chegar na televisão e falar: é possível que feche. O dono, né, ele vai demitir, vai fechar, vai perder patrimônio. Parece que para ela é uma coisa dane-se, né? Então, foi isso que a Varig teve que enfrentar, mas eu vou mostrar um pouco mais em detalhes o que ela realmente enfrentou. Existe um código internacional que chama reciprocidade aérea. O que esse código determina? A reciprocidade diz: se uma companhia aérea viaja para um país, uma companhia aérea brasileira vai para os Estados Unidos, esse código determina que uma companhia aérea norte-americana tem que vir para o Brasil, vendendo passagens nas duas direções. Então, vai uma do Brasil para lá, vem uma de lá para cá, e ela pode vender passagens do Brasil para lá e de lá para cá. Esse é o Código Internacional. Com a desregulamentação, o governo Collor disse: olha, agora qualquer um pode operar qualquer coisa, né? Mas ele não se preocupou em nenhum momento em olhar a saúde financeira das empresas, como é que estava o mercado. Ele não se preocupou em olhar que impostos que a Varig pagava aqui no Brasil e que impostos que as companhias estrangeiras pagam, que é bem menor, né? Ninguém se preocupou com nada. Simplesmente disseram: está aberto, façam o que vocês quiserem, né? Então, no Brasil, lembre-se, só operava a Varig. Então, a Varig ia para os Estados Unidos, que é o maior mercado, e vinha uma de lá para cá. Quando o Collor abriu, TAM, que era uma empresa pequena na época, VASP e Transbrasil, começaram a ir para os Estados Unidos. O que aconteceu? Automaticamente vieram mais 3 companhias americanas para cá. Então, no mercado que antes tinha 2 empresas, passamos a ter 8. Varig, TAM, VASP, Transbrasil, American, United, Delta e US Airways. Iam 4 para lá, vinham 4 para cá. Aí vocês falam assim: é legal isso? Eu acho. Desde que você dê condições iguais para todo mundo, tributárias, etc., tudo bem. O problema é que o governo faz o que ele acha que é bom e dane-se o resto, né? Mas aconteceu isso até 1990. Só a Varig ia. A partir de 1990, com o Collor, passamos a ter 4 companhias aéreas indo para lá, e algumas delas vendendo passagens muito abaixo do custo, como a VASP, que era controlada por um sujeito chamado Canedo, que era amigo muito íntimo do Collor. Então ele vendia passagens com enorme prejuízo, porque o que ele queria mesmo era quebrar a TAM e a Varig para tomar o mercado. Eu botei a foto ali do Lula, porque na época ele estava lá na campanha Fora Collor, etc., e muita gente pensava: quando esse cara sumir, ele vai fazer uma coisa melhor, né? Teve um evento em 2005 que ele participa da inauguração de uma empresa de sistema ligada à EDS, que atendia a TAM. Vocês vão ver, o governo Lula tinha uma relação muito íntima com a TAM, inclusive de financiamento, né? Quando o Lula assume, o que aconteceu? No período dele, as 3 companhias aéreas brasileiras que competiam com a Varig abandonaram o mercado internacional. Por quê? Porque dava prejuízo. Porque elas não conseguiam competir com as americanas, que tinham custos menores. Só a Varig ficou. O que falava a tal da reciprocidade? Vai uma, vem uma. Vão 4, vem 4. Quando ficou apenas uma,
O governo Lula não impediu que outras 3 americanas viessem para o Brasil. E a Varig continuou sozinha competindo com 4 companhias americanas. Sozinha. Sem nenhum apoio governamental, sem nenhuma mudança de tributação, absolutamente nada. Empresinha teimosa, né? Eu perguntei para muitos executivos e falei, por que vocês continuavam? Por que não paravam? Eles falavam, orgulho. A Varig era a companhia aérea brasileira, a gente não podia deixar esse mercado para os estrangeiros. Bom, o preço desse orgulho foi um endividamento absurdo, né? Com esse endividamento crescendo, os credores da empresa começam a ganhar força, né? Eles começam a ficar preocupados com o dinheiro que a Varig deve para eles, né? E eles começam a pressionar pela mudança na estrutura de governança corporativa da Varig. Eles começam a pressionar porque eles queriam passar a comandar a Varig, né? E eles conseguem isso em 1994. Será que eles salvaram a empresa? Bom, vocês sabem que não. Mas vamos ver como é que isso aconteceu. Eu botei ali 4 credores: General Electric, a BR Aviação, que vende gasolina, o Unibanco e aquele brasão ali do governo federal. O governo federal era credor da Varig porque a Varig devia impostos, uma soma perto de 2 bilhões de reais em impostos. Eu vou mostrar um pouco essa estrutura de governança corporativa para vocês entenderem como é que foi essa mudança, né? Antes de 94, o poder na Varig, a estrutura de comando era essa. Existia um colégio deliberante composto de 550 pessoas, que eram funcionários da Varig com mais de 10 anos de casa. Esse colégio deliberante se reunia e elegia o presidente da Fundação Rubem Berta. O presidente da Fundação Rubem Berta a Fundação Rubem Berta escolhia o presidente do Conselho de Administração. E esse conselho escolheu o presidente da Varig. Sempre essa estrutura, o presidente da Fundação Rubem Berta, do Conselho de Administração e da Varig, eram a mesma pessoa. Sempre. Eles diziam que essa pessoa tinha a tríplice coroa. Era uma pessoa só que presidia essas 3 coisas. Então você vê uma linha de poder muito clara, definida, né? No campo da administração, a gente sabe que se você tem uma linha de comando claramente definida, as coisas costumam funcionar melhor, né? Bom, o que acontece quando os credores começaram a pressionar para quebrar essa estrutura? E eles conseguem, em 1995, olha, o Colégio Deliberante, ele escolhe o Conselho de Curadores. Foi criado, na época, 7 pessoas. Esse conselho escolhe 3 membros do Conselho de Administração. E para aí, os credores escolhem 4 membros do Conselho de Administração. Então, 3 mais 4, 7. Né? Este Conselho de Administração escolhe o presidente da Varig. Os credores tinham 4 votos, a Varig tinha 3. Então, o Conselho passou a escolher os presidentes que os credores queriam. E de lá para cá, até o último dia da Varig, ela foi presidida por pessoas indicadas pelos credores, né? Até aí não seria ruim se estes credores quisessem realmente salvar a Varig. A gente vai ver que não é bem essa história, né? Embora esses credores assumissem postos no Conselho de Administração com o objetivo de salvar a empresa, porque era esse o objetivo declarado, esses credores tinham interesses escondidos, né? Vamos dar alguns exemplos. A General Electric, enquanto tomava decisões na Varig, ela se tornou sócia da Gol. E ninguém sabia disso na época, né? Isso só foi ficar evidente no leilão de liquidação da Varig, né? Aí você pergunta, como é que uma empresa que é sócia de uma concorrente pode tomar decisões num conselho? E a gente vai ver que muitas decisões que ela tomou foram lesivas à Varig, né?
Aí entra o governo Lula, né? Lembre-se que o governo Lula era credor da Varig, porque a Varig devia impostos, né? O governo Lula indicou algumas pessoas para o Conselho de Administração, né? Mas o governo Lula tinha uma característica especial. Além de credor, ele era devedor da Varig. Lembra que eu falei do processo que a Varig entrou contra o governo? Esse processo foi andando. A Varig ganhou em todas as instâncias. O processo chegou ao Supremo Tribunal Federal e ela ganhou lá também. O governo sabia que cedo ou tarde ia ter que pagar essa dívida. E o comportamento dele no Conselho de Credores foi com o objetivo de extinguir a empresa antes que ela tivesse condições de cobrar aquela dívida, né? Aí eu vou dar um outro exemplo para vocês de credores que agiram contra a Varig, o caso do Unibanco, né? Então, rapidamente para situar vocês, no governo Fernando Henrique, teve um momento que o governo proibiu o pouso de aviões de grande porte em Congonhas e Santos Dumont, porque eles falavam que o aeroporto era muito pequeno, né, para aviões de grande porte. Eles disseram que era uma questão de segurança, né, e que a decisão era irreversível. Então, considerando isso, a Varig fez uma encomenda de aviões de menor porte para a Embraer, para operar nesses aeroportos. Passado um tempo, o governo Fernando Henrique mudou de ideia. Lembra que eu falei para vocês, né? A gente tem no Brasil um monstro chamado governo, seja ele qual for, que vira e mexe, te apronta alguma coisa e te coloca um obstáculo no caminho. Bom, eles decidiram proibir e depois liberaram. Aí um diretor da Varig disse assim: bom, se eu posso voltar a pousar aviões de grande porte em Santos Dumont e Congonhas, que são os dois principais aeroportos do Brasil, eu não preciso dos aviões da Embraer. Então, numa reunião, ele disse: vamos cancelar o pedido. Os aviões não tinham começado a ser produzidos. O cancelamento do pedido era inócuo, né? Mas na época o Osiris Silva era presidente da Varig, indicado pelo Unibanco, né? E o Osiris Silva foi contra a devolução dos aviões. Ele falou na época que isso era sinal de falta de planejamento, e ele foi contra. E o diretor que propôs a devolução, o cancelamento do pedido, perguntou para ele por quê. E o Osiris Silva disse que a devolução dos aviões prejudicaria a imagem da Embraer. Aí ficou um grande silêncio na sala de diretoria, mas o diretor perguntou a si mesmo: escuta, você é presidente da Varig ou da Embraer? E ele disse: o assunto está encerrado. Eu não sei se vocês lembram, o Osiris Silva foi fundador da Embraer, então ele tinha laços afetivos com a empresa. Mas percebam que a decisão dele não tem nada de afetivo. Na época, o Unibanco estava distribuindo ações da Embraer. E se ele permitisse o cancelamento do pedido, isso ia afetar a imagem da Embraer e a venda de ações podia ser prejudicada. Então percebam como um credor dentro da Varig toma decisões contra a Varig em benefício de outros negócios, né? Isso só acontece aqui impunemente. Se isso acontece nos Estados Unidos, vai todo mundo em cana, mas aqui não, né? Enfim, a gente viu vários exemplos, né? Mas eu quero avançar um pouquinho mais no papel do governo Lula nos últimos dias dessa extraordinária companhia, né? De 94 até 2006, quando os credores assumem a empresa, eles não fizeram nada pela Varig. A Varig só perdeu o mercado, perdeu gente, perdeu aviões, perdeu tudo, né? Os credores nunca ajudaram a recuperar a empresa, né? A ponto dos trabalhadores perderem 5, 6 meses de salário e todo o fundo de pensão que eles tinham para aposentadoria, que tinha um valor equivalente a 2 bilhões de reais. 2 bi, não era milhões. Tudo isso foi para o buraco negro, né? Eu avalio, né, que o governo Lula teve um papel muito decisivo na morte da Varig, né? E por quê? Curiosamente, lembra que os militares matam a Panair
e entregam para a Varig, os militares achavam que o Brasil precisava apenas de uma grande companhia aérea, não precisava mais que isso, né? Olha como é interessante, porque o governo do PT tem a mesma visão. Eles queriam uma grande companhia aérea, né? Eles queriam juntar a Varig e a TAM numa grande companhia aérea que tivesse o aporte de capital do BNDES, de fundos de pensão, e criar assim uma companhia paraestatal, como algumas que eles criaram, eu vou mostrar para vocês, né? Então, eles forçaram essa fusão com a TAM, vários deles deram declarações nesse sentido, de que era preciso juntar essas duas empresas, só que a Varig, ela podia admitir qualquer coisa, menos isso, menos a fusão com a TAM. Qualquer coisa ela topava, vender para a TAP, portuguesa, qualquer coisa, mas a TAM não. O governo Lula criou campeões setoriais, né? A Oi e a Brasil Telecom, a Sadia e a Perdigão. O projeto dele era o mesmo em relação à TAM e à Varig. Essas empresas, elas parecem privadas, parecem, mas elas não são, porque a maioria do capital votante é estatal. É do BNDES e de fundos de pensão da Petrobras, do Banco do Brasil. Estas pessoas é que detêm o poder nessas empresas, né? Elas não são mais privadas, a gente chama elas de paraestatais, né? Porque os acionistas determinam quem vai comandar a empresa. Outro exemplo que o professor Renato lembrou é a Vale do Rio Doce, né? Eu não sei se vocês lembram, há pouco tempo atrás o governo conseguiu demitir o presidente da Vale, que é considerado uma empresa privada, mas o investimento estatal nela, a presença estatal é muito grande, né? Então o projeto com a Varig era exatamente esse. O governo Lula, ele tinha um duplo papel em relação à Varig. Ele era credor por um lado, mas ele era devedor por outro. E essas quantias quase que se equivaliam. Ou seja, se fosse feito um acerto de contas, o que o governo deve com aquilo que ele tem a receber, a Varig podia ser saneada sem nenhum problema, mas ela não foi, né? Em 2014, este ano, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro deu ganho de causa à Varig numa ação de valor de 7 bilhões de reais, que para compensar aquelas perdas lá atrás de 900 milhões de dólares, né? 7 bilhões de reais. O trágico no Brasil é que a justiça leva 20 anos para dizer que uma empresa está certa e que o governo tem que ressarcir. 20 anos, tarde demais. A empresa já foi destruída, os empregos já foram perdidos. Para vocês terem uma ideia, vários pilotos da Varig se tornaram motoristas de táxi no Rio de Janeiro, porque eles não tinham mais idade para voar em outras companhias aéreas. Aposentados que perderam a complementação de aposentadoria. Vocês lembram do apagão aéreo? O apagão aéreo de 2006 aconteceu justo no ano em que a Varig fechou. A Varig tirou de circulação 90 aviões. 90 aviões pararam de voar. Só podia dar congestionamento dos aeroportos. Aí eles preferiram culpar os controladores de voo, lembra? Mas o problema era esse. A maior companhia aérea brasileira tinha desaparecido. 90 aviões tinham sumido do mercado, né? Como é que faz para atender a demanda, né? A outra coisa que eu falo aí é a questão da justiça, né? Se um administrador de empresas diz assim, vou recorrer à justiça para preservar os direitos da minha empresa, pensa, porque isso pode levar 20 anos. Talvez não seja a melhor solução. Talvez você tenha que pensar numa alternativa, né? Bom, o que eu sinto, né, depois dessa pesquisa, é que o Brasil é um pouco assim um país de espertalhões, né? As empresas são destruídas para atender projeto político, né? A gente viu isso na época dos militares e continua vendo. Na época do Collor, e continua, essa coisa não para, né? Salários, aposentadorias, serviços à população, tudo é destruído em nome de um projeto político. A questão é a gente avaliar até quando a sociedade vai permitir esse tipo de coisa, né? Está começando a chegar a hora da gente dar um basta nisso, né? Eu lembro essa imagem,
Eu botei ela aí porque quando ela foi publicada no jornal, foi o que me motivou e fez a pergunta, peraí, o que está acontecendo com essa empresa que foi a maior do Brasil? Né? Foi a partir dessa imagem de ver essa comissária chorando numa manifestação no Rio de Janeiro, que eu falei, cara, eu preciso investigar isso, né? Eu não sei se vocês sabem, nos últimos dias da Varig, esse pessoal aí estava 5 meses sem receber salário e eles continuavam trabalhando. Eles levavam de casa papel higiênico, café para o avião, para o passageiro não reclamar, porque eles não admitiam que a Varig fosse criticada, que alguém dissesse, poxa, esse avião não tem papel higiênico. Não, eles levavam de casa deles, sem receber. Eu disse, onde no Brasil a gente tem uma empresa que os empregados amem a esse ponto? Eu acho que a última foi essa, né? Então, esse estudo, né, que eu desenvolvi 41 entrevistas com executivos, investidores, credores, enfim, um monte de gente, por conta de uma associação de aposentados da Varig, eu consegui mandar um e-mail para 1.500 profissionais da empresa e recebi 342 respostas, e coleta de material resultou nesse trabalho, né, e eu achei que era muito importante trazer esse trabalho para a sociedade, para a gente ver como o Brasil destrói valor, né? Quando uma empresa como a Varig é destruída, a gente perde valor. Era uma grande empresa, assim como a Paner, né? A gente perdeu grandes empresas. Aí alguém vai dizer assim, mas a TAM continua aí. A TAM foi literalmente vendida para a LAN Chile. A LAN Chile é hoje a controladora da TAM. E se a TAM não tivesse feito isso, teria falido também, né? Porque o Brasil é uma máquina de destruir companhia aérea. Eu botei essa apresentação no SlideShare, não sei se vocês conhecem, ela subiu hoje, né? Terminei hoje, se vocês quiserem podem ter acesso a ela, e agradeço pela oportunidade de trazer isso aí para vocês. Muito obrigado.